Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo fogo. E tem transmissão no aplicativo Dale por intermédio do canal do Medeiros, Matheus Medeiros na narração, Fabiano Bandeira e Wellington Arruda nos comentários, transmissão ao vivo com imagens. Você paga uma única vez R$16,90 e tem direito ao pacote glorioso com todos os jogos do Fogão como visitante no Campeonato Carioca. Durante o vídeo eu falo mais sobre isso, falo também sobre Joel Carli. Que entrevista coletiva maravilhosa do nosso zagueiro na tarde de ontem no estádio Newton Santos. Fiz duas perguntas e o Carli respondeu muito bem. Foi especial. E claro, falo sobre a partida de hoje. O Fogão entra em campo para enfrentar o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira às 19h30 pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Neste vídeo vamos falar um pouco de tática, vamos falar sobre o nosso Fogão e sobre o adversário. É conteúdo robusto no canal Fabiano Bandeira. Antes eu peço para que você se inscreva por aqui. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E hoje deveremos ter live pré-jogo por volta do meio-dia, ou então meio-dia e 15, um pouquinho depois, esteja atento. Pois é, galera, vou começar falando a respeito do zagueiro Joel Carli, que renovou o contrato com o Fogão até o meio de 2023 e depois permanecerá trabalhando no clube em outra função. Questionei o jogador a respeito da renovação e também desse entendimento para que ele continue no Botafogo. Foi legal ver o Carli falando que a família está feliz porque eles são botafoguenses doentes. Confira. Carli, boa tarde. Como foi a negociação para você fazer esse último contrato até o meio do ano e depois seguir no Botafogo? O que pesou, o que você conversou com a sua família também nesse sentido? A negociação para Mazuco foi fácil, né? Não tem negociação difícil entre Carli e Botafogo, nunca foi assim. Sempre que o clube quiso contar comigo, eu sempre fiquei à disposição. Então, eu acho que foi uma negociação boa para ambos lados. E minha família está feliz, né? Minha família está feliz, são botafoguenses doentes. E nada melhor para meu filho, para minha esposa, que eu continue aqui. Se vocês gostaram das falas iniciais do Joel Carli, se preparem, porque contextualizei, fiz uma pergunta com embasamento, com o histórico do jogador no Botafogo, falei sobre momentos especiais, falei sobre momentos nos quais muita gente não acreditava no Carli. Em algum momento, até eu tive dúvidas, e deixava isso claro aqui no canal, por conta da condição física, mas o Carli sempre respondeu. O Carli foi muito importante para o Botafogo nos últimos anos. Infelizmente, um recorte difícil da nossa história, com o título carioca apenas de 2018, mas lá ele foi muito importante. Com um acesso em 2021, e lá ele foi muito importante. Com momentos difíceis no Brasileiro de 2022, e num dado momento ele foi muito importante. Então o Carli respondeu a minha pergunta e me deixou ainda mais impactado, pensando muito que o Botafogo acerta ao manter o jogador no clube no pós-carreira, por conta do respeito, por conta do entendimento,
por conta do fato de estar sempre preparado. Confira. Carly, o gol tantas vezes citado na final de 2018 foi aos 50 do segundo tempo, quando poucos esperavam. A sua volta em 2021 na Série B, com um gol e também com uma participação impressionante, foi quando poucos esperavam. E eu me lembro dessa Série B que o torcedor do Botafogo ficava muito aflito quando você corria algum risco de não jogar. E em 2022, talvez no momento mais difícil da transição, você reaparece num jogo contra o São Paulo, numa linha de 3 zagueiros, 5 defensores, joga muito bem contra um Caleri, por exemplo, que ia muito bem naquela época. Botafogo vence, depois vence o Internacional também em condições extremamente adversas. Você já parou para pensar que Carly é esse que nos momentos mais improváveis foi extremamente importante para o Botafogo nos últimos anos? Sim, eu tenho muito claro por que aparece esse Carly. Esse Carly aparece porque eu sempre estou preparado, porque eu nunca deixo de treinar, porque eu sou extremamente profissional e quando ninguém acredita em mim, eu sempre estou para tomar conta do recado. Não é à toa, é porque eu trabalho muito, eu respeito muito minha profissão, eu respeito muito o clube e tomara que continue acontecendo, que quando o Botafogo precise de mim, eu possa tomar conta do recado. Pois é, galera, muito emocionante que o Joel Carly tenha vida longa dentro do Botafogo, com muito profissionalismo e sempre preparado, como ele mesmo disse. O Botafogo entra em campo hoje às 19h30. A ideia é que o Fogão jogue com a equipe principal. Mas há desfalques e o Botafogo informou ontem. O zagueiro Segovia ainda não está regularizado, não chegaram todos os documentos lá do Equador. Lembrando que o jogador atuava no Independiente Del Valle e tinha contrato com a equipe equatoriana até o fim do ano de 2022. Então ainda faltam algumas questões burocráticas. Em breve o jogador deve estar regularizado. Segundo o Botafogo, Lucas Fernandes e Jefinho se apresentaram lesionados. O Lucas Fernandes, de fato, não sabemos o que tem, e o Jefinho, muita gente viu, se machucou no jogo do Zico no final do ano no Maracanã, e agora trata o tornozelo. Adrielson e Carly estão em tratamento, não sabemos exatamente qual tratamento, porque o Botafogo adota a postura do ano passado, não informa todas as lesões para o público, então os jogadores também não têm condições. Com isso, o Fogão pode ir a campo com Lucas Perry no gol, já que Gatito, Eduardo e Kaique ainda se recuperam porque foram submetidos a cirurgias, mas o goleiro então é o Lucas Perry. Eu falei dos outros dois já, o Kaique e o Eduardo, porque também passaram por cirurgia, como o goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes. Então, Lucas Perry no gol, Rafael na lateral direita, na zaga Sampaio ao lado do Cuesta e na esquerda o Marçal. No meio-campo, algumas possibilidades. Tietê, Patrick de Paula e Gabriel Pires. Tietê, Marlon Freitas e Patrick de Paula. Tietê, Marlon Freitas e Gabriel Pires. Não sabemos como os jogadores estão treinando. Espero que o Luiz Castro encontre o melhor trio, já que ele deve jogar com o Tietê ou com um homem à frente da linha de zaga e com 2 homens à frente desse volante. Na ponta direita, temos a possibilidade do Gustavo Sauer, que, segundo informações, vem treinando muito bem, querendo mostrar para a torcida que o Botafogo não precisa se preocupar com a ponta direita. Tomara que o Sauer jogue muito. Temos o Tiquinho Soares como centroavante e para a ponta esquerda o Luiz Henrique ou o Vitor Sá. Carlos Alberto já está regularizado, ele que pode atuar pela ponta direita. O Botafogo tem opções. E além disso ainda tem o Piazon, o Botafogo ainda tem jogadores do time B que treinaram com o time principal ontem. O Luiz Castro vai então tentar fazer um bem bolado para que o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas consiga vencer o Volta Redonda. Não vai ser exatamente simples. Deve ser um jogo difícil.
por vários aspectos. Para o time principal, o primeiro jogo da temporada, a questão do entrosamento. A pré-temporada era para ter sido mais bem feita, com mais tempo. Já falei muito sobre isso aqui. Talvez o Luiz Castro até mescle, não entre com alguns dos jogadores que aqui citei, só vamos descobrir na hora que sair a escalação. Mas o Botafogo deve ter algumas dificuldades ao enfrentar o Volta Redonda hoje. Isso não é desculpa. Eu estou falando aqui a realidade. Se não encontrarmos dificuldade, eu vou me surpreender. O Fogão deve buscar jogar então no 4-1-4-1, com os dois laterais, os dois zagueiros, um homem à frente dessa linha, dois meio-campistas à frente deste homem, ponta direita, ponta esquerda e o centroavante. Só que o Volta Redonda pode espelhar jogando também no 4-1-4-1. Parei para assistir e estudar o Volta Redonda contra o Nova Iguaçu. O jogo aconteceu no último sábado, às 15h30, em Nova Iguaçu. Muito calor, 0-0. O jogo até um pouco mais cadenciado. O Voltaço poderia ter vencido o Nova Iguaçu. Teve um gol muito mal anulado. O Lelê, centroavante, depois de uma cobrança de falta, cabeceou, fez o gol, mas não tem VAR nos jogos dos pequenos no Campeonato Carioca. E ele estava em posição legal. O Volta Redonda começou assustado. Com poucos minutos de jogo, o Nova Iguaçu poderia ter feito 1 ou até 2-0, com finalizações na intermediária ofensiva. O goleiro do Volta Redonda foi importante, mas depois que o Volta Redonda se ajeitou, montou uma espécie de 4-2-3-1 que variava muito para o 4-1-4-1 e controlou as ações. Teve a bola. O Volta Redonda tem alguns jogadores experientes. Não estou falando que são muito bons, mas são experientes. Lateral direito, Wellington Silva, rodado no futebol brasileiro. Lateral esquerdo, Gilson, que passou pelo Botafogo. Muita gente conhece. O Botafogo tem que tentar as dobradinhas pelas laterais, com ponta e lateral subindo mesmo para dificultar a vida do Gilson, subindo para o outro lado para dificultar a vida do Wellington Silva. No meio-campo, o Volta Redonda tem o Bruno Barra e o Dudu, que é um volante canhoto que gosta de avançar. Então, muitas vezes, o Bruno Barra fica mais preso e o Dudu joga ao lado do meia, que é o Luciano Naninho, também muito conhecido aqui no futebol carioca, com passagens pelo Volta Redonda, pelo Madureira. E aí sim, fica apenas um volante à frente da linha de zaga, com o Dudu trabalhando as ultrapassagens e o Luciano Naninho também tentando controlar a bola por dentro. Numa ponta, o Berguinho, que principalmente no primeiro tempo deu trabalho ao Nova Iguaçu, o Lelê, que é um centroavante que se movimenta, e no lado esquerdo, o Luizinho, que também não tocou tanto na bola, principalmente na primeira etapa. Mas o Volta Redonda é uma equipe que se movimenta e que tenta, de alguma forma, controlar as ações. Estudou o Nova Iguaçu num primeiro momento, quase pagou caro por isso, poderia ter tomado o gol, não tomou e depois conseguiu controlar o jogo. Só que o Nova Iguaçu muitas vezes fazia a saída de bola mantendo os dois laterais presos, não trazendo um volante e mantendo os dois zagueiros no miolo, ou seja, ficava com 4 homens na saída, desperdiçava um jogador, não colocava mais um homem à frente, não fazia aquela saída de 3 para empurrar o Volta Redonda. E aí o Voltaço ficava muito confortável, sendo que o Volta Redonda dava umas brechas entre os volantes e zagueiros em alguns momentos. Então o Botafogo vai ter que ser muito móvel no dia de hoje para conseguir atrapalhar a vida do Volta Redonda por dentro. Tem que fazer essas dobradinhas, como já disse, nas laterais e tentar também compactação. O Botafogo tem que jogar próximo, tem que tocar a bola, tem que cansar o adversário. Em alguns momentos, pelo fato do Dudu tentar subir com qualidade, acaba sobrando espaço no meio-campo do Volta Redonda. Uma equipe qualificada como a do Botafogo tem que aproveitar. Sabe como você pode ouvir mais os meus comentários? Entrando no aplicativo Dali, na sua loja de aplicativos, fazendo o seu cadastro com os seus dados, colocando o seu time Botafogo, entrando na comunidade Matheus Medeiros, aliás, canal do Medeiros, indo para o site, clicando em Assine Já, colocando, claro, os dados do seu cartão de crédito por lá, fazendo assinatura e assistindo ao jogo e aos jogos do Botafogo como visitante
no Campeonato Carioca, no canal do Medeiros, no aplicativo Dali. Como eu já disse, Medeiros narrando e eu comentando ao lado de Wellington Arruda. Vai ser muito bacana, galera. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!